Paz do Senhor, quero conversar com você hoje sobre a tentação, registrado em Gênesis no capítulo 3, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito, e essa disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque no dia em que dele comerdes se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vamos pensar um pouco a respeito disso. Qual foi a ordem de Deus para o casal no jardim? Não toquem em tal árvore, não comam tal fruto. Mas em um certo dia, Eva está passeando pelo jardim e ela tem um diálogo com a serpente. Isso aqui é muito interessante, porque para ela conversar com a serpente, ela estava habituada. Caso contrário, ela teria corrido. Aí a serpente diz para ela o seguinte: É assim que Deus disse para você não comer de toda a árvore do jardim? E Eva disse: Sim. Aí a serpente diz para ela o seguinte: Não. No dia que você comer, os seus olhos se abrirão e você terá conhecimento e discernimento como Deus. Vamos analisar como aconteceu a tentação. Isso aqui é muito interessante porque a Bíblia diz que o fruto era aprazível aos olhos. O que aconteceu? Eva, instruída e persuadida pela serpente, ela olha para o fruto e é muito interessante que ela começa a desejar o fruto por causa da curiosidade em que a serpente a está instigando. Nenhum momento a serpente irá obrigá-la a possuir o fruto. Ela apenas está conversando e tentando levar Eva a desejar. Você tem que compreender como acontece a tentação. Primeiro, a serpente tentou agir na vida de Eva e no sentimento de Eva para despertar a sua curiosidade. Então ela olha para o fruto e ela deseja, porque o fruto é belo, lembrando que cada árvore, cada fruta do jardim do Éden tinha a sua beleza, a sua particularidade e o seu sabor. Sendo essa árvore proibida por Deus de ser tocada e de pegar o seu fruto, imagine como Eva ficou imaginando. Como seria? É bom? É gostoso? Qual seria a textura da fruta? Qual seria o sabor da fruta? Ela começa a imaginar. Aí a serpente vai para a segunda fase da tentação. Qual é? Quando ela diz o seguinte: certamente não morrereis. Agora ela coloca dúvida no coração de Eva diante daquilo que Deus falou. Olha como a tentação ela é interessante, nós podemos aprender com ela. Primeiro, o nosso inimigo vai tentar colocar em nós, despertar em nós a curiosidade. E segundo, vai fazer eu e você duvidar do que Deus falou e fazer nos desviar das regras e dos limites que Deus colocou. Lembrando que limite é bom, o limite nos protege do mal. Aí vamos analisar agora a tentação quando Eva consuma o ato. Vamos analisar os sentidos. Ela precisou da visão, do olfato, do paladar, da audição e do tato. Quando a serpente começa a falar com ela, ela olha. O olhar é a janela da alma. A Bíblia é clara ao dizer que se os olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então, através do olhar, ela começa a imaginar. Poxa, como será? Ela toca, ela usa o tato. Ela age dessa maneira de tanto ouvir o que a serpente está falando. Ela sente o cheiro e ela prova. Perceba que para pecar, para ceder à tentação, é necessário usar os 5 sentidos. Nos nossos dias, os 5 sentidos ainda continuam sendo usados pelo nosso inimigo para que nós venhamos a desejar aquilo que tem aparência, aquilo que é
bom. No caso de Eva, uma fruta. No nosso caso, falando em sentido figurado, todos nós temos uma árvore. Todos nós temos um limite, o qual não podemos ultrapassar. Se eu e você ultrapassar os limites colocados por Deus, nós estaremos pecando e sairemos do jardim. Ora, que jardim, se nós não estamos no Éden? O nosso coração, cheio da presença de Deus, é um jardim onde o Senhor fala conosco, onde o Senhor nos visita. E se eu e você pecarmos contra o Senhor, perderemos essa comunhão. Perceba que, baseado na vida e na história de Eva, nós tiramos uma grande lição que não devemos de ceder ou brincar com a tentação. Agora vamos compreender algo interessante. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Quando o ser humano peca, a primeira coisa que ele faz é o quê? Esconder-se. Agora me responda uma coisa. É possível se esconder de Deus? Não, não tem como se esconder de Deus. É totalmente impossível, porque Deus é onisciente. Deus já sabia do que tinha acontecido. E quando eu e você pecamos, Deus já sabe o que aconteceu. Então a confissão, ela sempre é o caminho do reatar do relacionamento. Porque se não houver uma confissão genuína, verdadeira, Deus irá nos resistir, porque aí nós já estamos cometendo o pecado da soberba. Olha que interessante. Deus vem e Deus pergunta para ele: Adão, onde estás? Deus não sabia onde Adão estava? Sabia? Mas Deus perguntou. Aí Adão disse o seguinte: ah, Senhor, eu ouvi a tua voz e temi, por isso eu me escondi. Aí Deus disse assim: quem te mostrou que estava nu? Porque Adão e Eva estavam no estado de inocência, no estado de pureza. Andavam nus, mas não tinham consciência de que estavam nus. Outra lição que nós aprendemos: o pecado ridiculariza e o pecado expõe as pessoas. Expõe a sua intimidade, expõe a sua nudez. Todas as pessoas que passaram por esse processo de pecar e sofrer com julgamento desse ou daquele outro, elas entendem perfeitamente essa passagem aqui. Perceba que Adão e Eva não têm que dar conta para ninguém, porque não existiam outras pessoas, mas eles têm que dar conta para Deus. Eles estão expostos, eles se sentem nus. Aí, versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi. Primeiro, se esconde de Deus. E depois, o que todo ser humano faz, jogar a culpa no outro. Adão jogou a culpa em Eva. Eva jogou a culpa na serpente e assim por diante. Aí o versículo 14 diz assim: então o Senhor disse à serpente: por que você fez isso? Maldita serás mais que toda a besta e que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e do pó comerás todos os dias da tua vida. Opa! Deus começou dando a sentença para os culpados. Aqui nós já aprendemos a justiça, o amor de Deus. Qual que é o teu conceito de amor? Você já vai ver aqui no confronto com a palavra. Deus deu uma sentença para a serpente. Versículo 15. Aí Deus deu uma sentença para a mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse momento, Deus estava dizendo para a mulher o seguinte: em um vaticínio, Deus estava dizendo: você irá gerar no futuro se referindo a Cristo, que virá e que irá redimir a humanidade. Aí, para a serpente, Deus disse o seguinte: esta lhe ferirá a cabeça, porque é através da mulher que Jesus nasceu, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ferir o calcanhar na Bíblia tem sinônimo, ou entendemos como traição. Aí o versículo 16. Disse a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Então vamos lá. A serpente recebeu qual sentença? De que iria rastejar.
Aí Deus, no versículo 15, quando ele diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, ele estava falando com a serpente, mas ele estava se referindo a quem? A quem estava na serpente. Nesse caso, Satanás. Serpente, animal, recebeu uma sentença. Serpente, diabo, recebeu outra sentença. A mulher, Eva, recebeu a sentença de que teria filhos com dor e que o seu desejo seria para seu marido. Foi a partir daí que se desenvolveu uma ideologia chamada machismo e que passou a dominar a mulher. Aí vem o versículo 17. E a Adão, porquanto desse ouvido à voz da mulher e comesse da árvore que eu disse não, maldita é a terra por causa de você e com dor você vai comer dela todos os dias. Aí na sequência Deus diz o seguinte, que a terra também receberia uma sentença, olha que interessante. Viria espinhos e cardos e do suor do rosto, por isso que o homem, ele se torna o provedor principal do lar. Tá chovendo, tem sol, não importa a dificuldade, o homem é o provedor do lar, ele precisa sair da zona de conforto e ele precisa produzir e cuidar da sua família. Aí no versículo 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Interessante. Quando eles ouviram que Deus estava chegando e se escondendo, quando viram que estavam nus, fizeram para si roupas de folha de figueira. Aí Deus vem e os veste com roupa feita de couro de animal. Então nós compreendemos que houve o primeiro sacrifício no Éden e a partir dali Deus cobriu o pecado, a vergonha e a imundície do ser humano. Para nós concluir, compreenda, a tentação não é algo que se restringe ao Éden, ela existe nos nossos dias, ela continua existindo, mas por causa de um Deus amoroso, eu e você estamos aqui com a possibilidade de servi-lo, com a possibilidade de tê-lo no nosso jardim espiritual e mental, mas temos ainda a possibilidade do nosso inimigo entrar numa serpente, claro, falo agora em sentido figurado, e tentar nos tirar do jardim, da presença de Deus, tentar nos tirar da paz, tentar nos induzir ao pecado e à tentação. Eva não tinha a escritura, mas eu e você temos. Ainda que Eva tinha muito mais precioso do que a escritura, que era o próprio Deus. Ela caiu, ela foi persuadida pelo inimigo através dos 5 sentidos e eu e você também poderemos cair se não vigiarmos. Vamos priorizar pela presença de Deus? Qual foi a consequência final? A expulsão do Éden. Não somos nós que fazemos as regras, é Deus. Ah, mas Deus é amor. Sim, o amor tem 2 faces. A misericórdia, que é o estender das mãos, e a justiça, que é a execução do juízo. O estender das mãos foi quando Deus veio, conversou com eles, fez roupas para eles e não os puniu tirando a vida. Mas a execução do juízo foi quando Deus disse: vocês serão lançados fora do jardim. Então, nunca confunda o amor de Deus. Nunca brinque com aquilo que é sério, com aquilo que é pecado. Porque o nosso Senhor virá e irá nos confrontar, nos perguntando: onde estás? Ah, eu estou escondido. Por quê? Ah, porque eu estou nu. Como você sabe que está nu? Deus conhece a nossa vida e conhece também as nossas fraquezas e pecados. Lutemos, portanto, para vencê-las e que Deus te abençoe em nome de Jesus.